querida amada. Deixa eu te dar. Tudo bom, Paulinha? E aí? Saudações virginianas. Na orelha, né? Pra não marcar, né? De batom. Ah, o problema é o resfriado, a gripe, amiga. É mesmo? Tá assim, é? Tá sim, tá mal. Despedida, último dia no programa. Uma gripe pra acompanhar. Tá limpando. Limpando tudo, né? Tá limpando alguma coisa. Pois é, amiga. Mas e aí, amada? Eu quero saber os signos, hein? Como tá a previsão no geral, primeiro. Como tá o posicionamento no céu? Os fluidos bons que trazem essa semana? Tá. Bom, um prazer estar aqui de novo. Todo meu. Na sua despedida hoje, né? Um prazer que eu já sabia que ia estar aqui com você. E essa semana é uma semana muito interessante, muito forte no signo de Aquário, tá? Nós temos o Sol no signo de Aquário, temos Mercúrio e temos Marte, tá? Então são 3 astros, digamos, posicionados no mesmo signo. Que é um signo que traz muito a mensagem do humanitarismo, tá? De nós sermos humanitários, de nós não olharmos só para o nosso próprio umbigo, a gente está colaborando com o outro, da gente estar olhando para o lado, para o vizinho, vendo quem está precisando da gente, porque muitas vezes a gente tem tantas vontades, tantos projetos, né? Tantas coisas que a gente tem para fazer e a gente acaba esquecendo de pessoas que a gente poderia ajudar e que de repente não custaria nada pra gente, tá? Então, essa é uma semana que é muito positiva porque as pessoas vão sentir isso naturalmente, essa vontade de colaborar mais com o outro, tá? Inclusive em movimentos sociais, tá? Em ONGs, tudo que você puder fazer que você esteja mais... Pelo próximo, em prol do e próximo. que você esteja mais engajado, que você não esteja olhando só para você. Essa semana é positiva e ela naturalmente favorece que as pessoas sintam isso. Outra coisa que também é interessante dessa semana é que o Aquário tem essa palavra-chave do humanitarismo, mas ele também tem uma outra palavra-chave muito interessante que é da ousadia, né? Da inovação, né? O Aquário, a gente sempre diz que é os 100 anos na frente. E como nós estamos com essa energia muito forte aí de Aquário, né? No céu, para todos os signos, é super importante que nós saiamos um pouco assim do que é a rotina, do fazer sempre aquela coisa do mesmo jeito. O que a gente perceber que pode ter uma criatividade, essa é uma semana positiva. E é uma semana incrível para lançamentos, pessoas que vão lançar alguma coisa, sabe, que tem algum projeto que essa semana poderia já abrir para o público, seria bem interessante também. No final, vamos dizer o melhor dia para namorar. Tem um dia essa semana. Tem? Tá bom o dia? Tem um dia. Maravilhosa. Então vamos conversar com os nossos amigos arianos, Áries. Áries está numa semana de muita sensibilidade, né? Ele está com uma sensibilidade ligada à intuição, inclusive. Essa não é uma característica muito forte dos arianos. Que é puramente trabalho, né? Eles são muito impulsivos e sentem as coisas muito, assim, viscerais, digamos assim. E essa parte da intuição, às vezes, fica um pouco de lado. E essa semana eles estão bem intuitivos. Basta diminuir um pouco o ritmo e escutar que eles podem ter vários toques de comportamentos, de coisas que eles podem fazer e até de criações, né? Porque como a semana pede isso, essa coisa da ousadia para todos, né? No geral, ele pode sacar onde ele pode ousar também. Porque, assim, não basta a gente querer ousar. Então você vai ousar numa coisa que fica ridícula, né? E que exagera ou que não é a hora. Certo, né? Tem que ousar com comedimento e sabendo a hora certa de ousar. Então, assim, o ariano, ele tá numa semana que essa intuição e essa sensibilidade pode ajudar no timing disso, né? Na sensibilidade de ver a hora certa de fazer isso. E no amor tá muito positivo, porque para momentos a dois ele tá com uma abertura para o outro, uma sensibilidade, uma delicadeza com o outro muito maior. É uma semana positiva para os arianos. Bacana! Feliz de quem tem um ariano do lado, então. E os taurinos? Touro? Os taurinos, você me perguntou na semana passada, não sei se você lembra que eles estavam com a libido em alta, você falou até quando? Aí eu falei, semana que vem eu vou fazer tudo e digo que continua. Realmente continua, tá? Assim, o aspecto no céu que tá trazendo isso ainda tá deixando a libido em alta para touro. Só que além disso, agora nós temos um adendo, tá? Que é a questão dos ciúmes e da possessividade, que é uma característica muitas vezes presente, né? No signo de touro, né? O touro, ele é muito apegado, né? E ele tem aquela coisa da posse com aquilo que ele acha que tem, né? Que na verdade a gente não tem nada, né? O que a gente do tem, empréstimo, na verdade. O que a gente tem, pelo menos na minha opinião, é o que a gente aprende, né? O que a gente leva de sabedoria mesmo, de evolução. O resto
É empréstimo. Fica tudo aqui. Tá aqui pra gente aprender, pra gente tentar crescer. Mas o taurino às vezes é um pouco possessivo com as coisas. Pode ter uma tendência a ficar possessivo com as coisas materiais e às vezes com as pessoas também. Então essa semana o taurino deve tomar cuidado com isso, para não ficar tão possessivo, para não ficar tão apegado e deixar as coisas, digamos assim, respirarem de você, ficarem mais soltas, né? Às vezes a gente vê isso no mapa também. Muitas vezes uma pessoa não é de touro, ela tem um outro signo, mas ela tendo muitos planetas no signo de touro, principalmente se tiver retrógrado, fica bem apegado. E aí é conveniente fazer a limpeza com os florais astrológicos, porque muitas vezes a pessoa está com um planeta ali muito ferrenho em touro, retrógrado, e aí fica muito ciumento. Vendo o mapa a gente consegue perceber isso. Então o taurino tem que tomar um pouco de cuidado essa semana com isso, para não evitar situações chatas. Não ficar muito over, né? E não se desgastar também, porque eu acho que os ciúmes e a posse desgasta não só a pessoa que está sendo alvo do seu ciúme e da sua posse, mas você também. É um sentimento ruim de sentir, né? É um sentimento chatinho, né? Pra virginiano cansa. Pra virginiano cansa, porque virginiano ele é muito racional, ele gosta de sentir os sentimentos que tem razão de ser. Então, por exemplo, se ele se sente com ciúme de alguém, ele já fala, eu não confio nessa pessoa. Então, se eu não confio nessa pessoa, porque eu estou com essa pessoa, então é melhor eu terminar com essa pessoa. Mais prático, né? A gente só tem que pegar no pé. Como o taurino também é. O taurino também é muito prático, só que o taurino muitas vezes ele, digamos assim, ele empaca num ciúmes ou numa encanação. Às vezes ele resolve encanar com uma pessoa, com alguém, e fica naquilo. Ai, não pode perder tempo não, gente. Então não se deixe levar por esse sentimento, não só em relação à posse, com os afetos, né? Mas também com as coisas materiais, porque às vezes também ganha, não gasta, não circula, ou não faz uma coisa diferente, não se proporciona. O legal de trabalhar, né, de você ter as coisas materiais, fruto, né, do seu esforço, é também você usar isso, né? Fazer a energia circular. A gente tá aqui a passeio, né? A gente tá aqui, a qualquer momento pode ir embora. Energia parada, guardar dinheiro é bom se você tem um objetivo. Se você realmente quer comprar alguma coisa, você tem que guardar, não tem jeito. Não vai, como que vai acumular se você quer comprar algo que custa mais do que o que você tem? Aí tem que guardar. Mas se você já tem, né, o que você precisa, tem que fazer a energia circular. Isso, a nossa frase, girar. A energia monetária, né, que é uma energia como se fosse o sangue do planeta, que às vezes as pessoas culpam o dinheiro, né? Não é o dinheiro culpado dos males do planeta. O problema é o uso que as pessoas fazem do dinheiro, né? De se fixar demais nisso, de não equilibrar, de não fazer essa energia circular. Se escravizar, né, Paula? Exatamente. O dinheiro em si, ele é neutro. Você pode fazer coisas incríveis com ele. Assim como, ele é melhor. Assim como pode virar escravo dele e ele controlar. E se martirizar por conta dele. Bom, como eu tô sem, amiga, então eu tô mais tranquila, né? Como boa virginiana, e sem dinheiro, acabou, não dá certo. Não fala assim. Vamos circular essa energia, hein? Quero saber de Gêmeos. Atenção, os geminianos aí. Gêmeos de todos os signos é o que mais está assim absorvendo essa energia que eu disse da semana toda, dessa presença, né, dos planetas, né, dos astros em Aquário. Tá? Então ele é o que está mais humanitário e que está sentindo de forma mais intensa essa vibração para ajudar o outro, para estar mais próximo do outro. Então quem quer pedir alguma coisa para o geminiano, essa é a semana. Essa é a semana de você assim dar uma dobrada no geminiano, de você chegar para o geminiano e falar assim, olha, veja bem, tem como você ver o meu lado em alguma situação, porque ele está mais flexível mesmo, ele está de certa maneira olhando acima do umbigo dele. Isso é bom. E isso é bom para ele também, né? Todos têm essa vibração essa semana, mas o geminiano ele está mais forte, né? Nesse sentido de humanitarismo, ele está mais bondoso, está com uma generosidade muito grande. E essa generosidade, ela tende a voltar pra gente. A gente não vai fazer as coisas para os outros pensando que volte pra gente. Mas tudo que a gente faz vai voltando. Então, conforme você vai se doando, né, e você vai servindo, eu não sei se você já ouviu esse conceito do serviço da alma. Segundo muitas correntes esotéricas, a missão da alma você joga é o serviço. O que é o serviço? É o ser com um viço, só que um serviço de estar em prol do outro também, e não só de si mesmo. Né? Então, quando você... É uma doação, né, Paula? Sim, e quando você faz algo com essa energia, tá, presente do serviço, você consegue se conectar muito mais com a sua alma. Tem muita gente aqui
nesse planeta aqui na Terra, que deveria estar muito mais conectado com a energia do serviço, mas não percebe. Às vezes você pega o mapa astral de alguém e você vê que a missão da pessoa é serviço, que ela teria que estar ajudando muito mais o outro, está vivendo muito mais pensando no outro, mas a pessoa está vivendo completamente em função dela porque tem aspectos no mapa que travam. E aí a pessoa não consegue vivenciar isso. Então, assim, é super importante para Gêmeos que ele vivencie isso essa semana. Veja onde você pode ajudar, não só essa semana, mas essa semana, de repente, você pode ter o start de perceber. Um dia da minha semana eu vou fazer tal coisa que está ajudando alguém. Ou eu vou reservar R$20 que seja no mês para ajudar, por exemplo, uma ONG que recolhe animais na rua. O que te tocar? O que você sentir no seu coração que pode ser possível para você, geminiano, aproveite isso, essa energia do serviço. Na verdade, ela é uma energia que é a energia da alma e nem sempre a gente está conectado com a alma. Então, é uma das formas de abrir e de puxar essa conexão. Bacana. Os cancerianos que eu gosto tanto. Então, os cancerianos que a semana passada estava, né, um pouco tenso, né, que estavam sensíveis. Essa semana melhorou muito, abriu bastante, né, essa energia que estava um pouco sombria, né, um pouco, falei do mau humor, né, que estava com uma tendência a brigas, e essa semana abriu, né, abriu mesmo. Tipo, digamos que a semana, talvez assim, os cancerianos que são mais sensíveis já estejam sentindo isso desde domingo, desde ontem. Já tenham notado que a coisa está suavizando um pouco mais, e a tendência é que ao longo da semana isso vá suavizando, em termos de ficar com uma energia muito mais, digamos, aberta, tá? Porque na semana passada eles estavam um pouco mal-humorados mesmo, e agora a tendência é que a coisa, de certa maneira, abra, tá? Só é importante que eles tomem cuidado com o mau humor. Tá? Nossa, porque, câncer, porque assim, eles na semana passada eles estavam com essa tendência forte. Agora não tá mais a tendência forte. Só que o câncer tem essa tendência, às vezes pela manhã, principalmente, né? Então não se deixe levar pelos maus humores que você pode ter e pelas marés. Tá? Então, assim, quando vem aquela... Mas contra a maré, né? Na verdade, quando eu falo de mau humor nessa semana que eu tô querendo dizer, é diferente do que eu disse da semana passada, porque abriu para o canceriano. Só que se ele se deixar levar pelas instabilidades emocionais, né, o canceriano, eu já disse aqui, é a previsão mais difícil de fazer, porque ele muda a cada 2 dias, porque o regente dele é a lua, que vai mudando o tempo inteiro. Então é super importante que o canceriano não se deixe levar por essas marés, tá? De instabilidade. Que ele, de certa maneira, veja, veio um mau humor, acordei meio esquisito, mas não, essa semana não vou me deixar levar por isso, porque essa semana tem força para isso. A gente consegue ter essa batalha interna, conseguir? Todas as pessoas? Olha, eu costumo dar uma dica, tá? Que aí, no caso, até se expande, não só aos cancerianos, já que se abriu nesse sentido. As emoções ou os pensamentos, né? Que acabam gerando emoções, né? Porque o plano mental e o plano emocional, eles estão o tempo inteiro dialogando. Então, quando você pensa uma coisa, vamos supor, se você pensar agora em alguém que te magoou, em alguma coisa que ela fez pra você, tá? Aí você pensa, puxa, essa pessoa fez isso pra mim. Puxa, essa pessoa fez isso pra mim. Por que ela fez isso? Eu não merecia isso. Onde é que ela tava com a cabeça? Você vai começar a sentir o quê? O que você vai começar a sentir? Uma emoção. Ou seja, o plano mental começou a dialogar com o emocional. E aí eles vão dando corda um pro outro. Então, o que eu costumo dizer? Tanto um quanto o outro, o plano mental e o emocional, eles são como nuvens. As nuvens, o que acontece quando elas vão passando no céu? Elas vão se desfazendo. Então, por exemplo, uma hora você está pensando uma coisa, né, Nani? Isso. Daqui a pouco você está pensando uma outra coisa. A mesma coisa as emoções. Então, uma dica que eu dou, né, que foi o que você perguntou, né? Como é que a gente faz para fazer isso, né? Procura não se identificar. E como você vai não se identificar ou com o pensamento ou com a emoção? Ou com os dois quando se junta, porque às vezes eles se juntam, você não sabe mais onde começou. Se começou na emoção ou se começou no pensamento. Aí você tem que ver onde é que veio o fio da meada e às vezes vem junto também. Então, olhe de cima. A gente costuma dizer que existe algo que se chama observador neutro. Então você pode se colocar num ponto de observador neutro, que é a sua consciência, onde você consegue analisar. Você consegue enxergar de cima o seu plano mental e o seu plano emocional, e você não vai, de certa maneira, se deixar levar por essas nuvens. Você vai olhar essas nuvens, mas você não vai se identificar com elas. Você consegue analisar
e perceber onde que é o problema, o que pode ser solucionado, né? Ou pelo menos como criar uma solução para resolver esse problema, né, Amada? Sim, com certeza. Tem que se colocar no patamar mais alto, que a gente de cima a gente consegue enxergar. Você captou a ideia, justamente se colocar acima e perceber que aquilo vai passar. Que tá rolando lá embaixo. Então o canceriano, se ele aproveitar isso o que você proporcionou aqui de ter feito essa pergunta, é a dica maior pro canceriano essa semana e para sempre, porque ele é o que mais passa por essas mudanças do emocional e do mental, porque ele é muito rápido e sente muitas coisas. Mas é uma delícia. Serve para todos, né? Os signos, mas para câncer, isso que a gente explanou aqui é super importante. Ó, Amada, vou dar só um recadinho. Atenção aos leoninos. Vamos lá, todos os leoninos aí do meu país aí, ó. Já volta, ela vai falar tudo sobre leão. Eu tenho uma filha leão. É um signo maravilhoso, né? Adoro. É forte. Amoroso, mas muito, muito determinado e muito forte. Vamos saber tudo direitinho agora dos leoninos. Atenção, tem leonino na área aí, querendo saber como anda a semana, o que promete a semana? Pois é, a poderosa da Paula Pires vai esclarecer tudinho a semana para Leão. Leão é um signo que costuma gostar bastante de astrologia, viu? É? Muito, eu atendo muitos pacientes de Leão e são pessoas que normalmente têm muita vontade de se transformar, que gostam de se enxergar, apesar deles terem uma autoestima boa, eles também veem muito bem as coisas que eles precisam transformar. É um signo muito empenhado nesse sentido. Normalmente eu atendo pessoas que têm vontade de se autotransformar, porque meu trabalho, meu trabalho é muito com autotransformação, com os florais que possibilitam isso, com a fitoterapia, com a alimentação também. E os leoninos têm muito essa vontade. Essa é uma semana que o leonino em específico, ele tá com uma palavra-chave, que é o carisma, tá? E, por que não, o magnetismo, né? Que esse carisma, de certa maneira, acompanha, né? Então, assim, o carisma, eu costumo dizer, né? Que o carisma e o talento, eles são uma garantia de sucesso. Quando você une as duas coisas, não adianta só ter um e também não ter o outro. Mas a união desses dois é uma dupla infalível. E o leonino, com essa disposição, né, de fazer como você disse da sua filha, né, são muito determinados, gostam de fazer as coisas acontecer. Inclusive as mulheres de Leão são mulheres muito empreendedoras, que até tem um lado masculino no sentido positivo, né, porque elas não ficam esperando os outros fazerem, os outros darem, não, elas vão lá e fazem, e o que elas têm que falar, elas falam. São pessoas... Tem 3 anos, Paula, ela chegou e falou assim, tava meu cunhado lá, meu cunhado usando o computador. Aí ela virou pra ela e falou assim, não, deixa eu terminar isso aqui, porque eu tô no meu computador. Ela falou assim, olha, o computador pode ser seu, mas a casa é minha. Isso é bem comentário de leonina mesmo. Pode ver, o computador é seu, né? Já 3 aninhos. Já pequenina. Mas a casa é minha, tá? Essa casa é minha. Já tem essa noção. Difícil. Porque é o rei dos animais, né? Então assim, sempre quando você quer entender um signo, é muito interessante você olhar qual que é o símbolo dele, né? E no caso o leão é um bicho que é o rei dos animais, né? E que não é à toa que ele é considerado o rei dos animais. Então ele tem essa noção de território. Esse carisma, né, que o leonino está essa semana pode abrir muitas portas, tá? Assim como também pode facilitar com que ele ajude as pessoas, porque nessa pegada, né, que todos nós estamos de humanitarismo, de ajudar os outros, o leonino pode, através desse carisma, do poder de comunicação dele, porque ele é como se fosse o sol. Você vê o símbolo que a gente está vendo aí na tela. Esse símbolo é o sol, é o astro rei, né? Como diz a música do Jorge Ben, né? Que ele é o astro rei, né? É o poderoso, a gente está girando aqui, né? Em torno dele. Então, assim, ele tem um poder muito grande de iluminar, né? Tanto, como é diferente, né? Um dia que tem sol, um dia que tá tudo escuro, né? Então, o leonino, ele tem esse poder também. Então, ele pode ajudar essa semana as pessoas através do uso da palavra, através desse carisma. De repente, alguém que está precisando de um conselho seu, de uma ajuda sua, olhe para o outro e faça isso. Sabe? Com o que for, de repente você é uma leonina ou um leonino que tem um Facebook. Muitas pessoas te seguem, um Twitter, por exemplo. Coloque uma mensagem linda que você conhece, sabe? Coloque o seu amor e coloque para todas as pessoas que você encontrar, porque essa semana você vai estar sobrando. Então, tá sobrando, doe. Sabe? Não fica... Eu adoro colocar mensagem, né? Mandar recadinho. Hoje eu só coloquei no Twitter assim, gripe é que nem ex, ninguém merece. Prazo virginiano. Ele trabalhava, é o último dia do meu programa lá, tá fazendo o programa, o meu último dia de férias, trabalhando nas férias, uma gripe.
Aí eu falei, gripe é que nem ex, ninguém merece. Mas é bom trabalhar nas férias, né? Eu adorei essa experiência. É bom. A gente gosta de trabalhar, né? E quando é uma coisa que nós gostamos, eu amo. Virginiano gosta, que é nosso próximo signo. Mas para finalizar, justamente, Leão, aproveite esse carisma, né? Então, assim, essa luminescência que existe em você, que vai estar muito mais intensa essa semana, para abrir as portas, mas também para ajudar o outro, para brilhar e de repente iluminar. Às vezes as pessoas estão precisando de uma frasezinha que você vai falar, né? De uma coisa bonita e de um otimismo, dessa coisa que o leonino tem tanto, né? Porque o leonino é difícil você ver ele para baixo, com exceção, né? Porque às vezes tem algumas exceções, né? Tem algumas exceções, né? Que são as exceções do mapa, né? Porque aqui a gente está falando só do sol. Quando a gente fala que uma pessoa é de leão ou que ela é de virgem, é sempre bom lembrar que nós estamos falando que aquela pessoa tem o sol naquele signo. Mas o resto pode estar em outros signos, e aí só fazendo o mapa astral que você consegue ter, que você faz divinamente, essa noção. Então, por exemplo, tem leoninos, é difícil encontrar um leonino deprê ou com baixa autoestima, mas você pode encontrar. Por quê? Porque pode ter no mapa algumas questões ali, alguns planetas retrógrados, algumas oposições que estão atravancando, e aí aquele leonino não consegue nem ser leonino. Ele senta, por exemplo, ali no meu consultório, eu falo assim, nossa, leão. Aí eu olho o mapa, tá explicado. Aí você vê um monte de outras coisas que estão impedindo esse sol aí de brilhar, maravilhoso de brilhar. E a gente tem a possibilidade de limpar com os florais astrológicos para tentar abrir essa luz, porque leonino sem luz não funciona. É que nem você pegar e cortar a juba, cortar a juba do leão, né? Pegar leão e deixar ele depilado, não rola. Precisa de sol. O sol tá sempre presente na vida dele, né? Isso mesmo. Agora vamos falar da gente, né, amada? Virgem. Os virginianos. Os virginianos, vou ficar atenta agora, hein, gente? Pra gente é importante a dica, porque a dica tem relação com o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo nesse momento? Ou agora. O presente. Passou um minuto, já não é mais. Foi. A gente estava falando de leão agora há pouco. De câncer é um pouquinho, já passou. Então o que existe agora é o que a gente está vivendo. Falar de virgem. Então assim, o virginiano, ele é muito trabalhador, como você disse, só que muitas vezes ele fica focado em tudo que ele tem para fazer. E aí ele, como ele já vai organizando tudo, ele já fala, semana que vem tem aquilo. Aí na outra, e ele não vive... Ele não vive o quê? O presente. Exatamente. Tá vivendo o futuro. É isso aí. Então, essa semana, a dica para o virginiano é que ele esteja ligado e conectado com o presente, porque ele está cheio de tarefas. Isso vai ser assim o ano inteiro, como eu já disse na previsão anual. Tá? E você é prova disso. Eu fiz a previsão anual aqui, que foi ao ar dia 31, né? Fiz pro ano inteiro, para todos os signos. E quando eu falei de virgem, eu salientei isso, que é um ano de muito trabalho. Que bom. Então, assim, e você vê, suas férias, você tá fazendo o quê? Trabalhando então, nas férias. Assim, você é prova de que é isso que vai rolar. E assim, eu final de semana agora, eu trabalhei o final de semana inteiro. Sem parar um minuto. A gente gosta. Meia-noite de domingo eu tava trabalhando. 3 horas da manhã de sábado eu tava trabalhando. Agora, é uma coisa boa? Só que a gente também tem que parar. Dá um tempinho pra gente. A gente também precisa parar, relaxar e colocar os pequenos prazeres no meio disso. Senão a gente fica muito, sabe? Não vive o agora, porque a gente é muito objetivo, né? Nós temos um objetivo, a gente tem metas. E aí a gente quer cumprir essas metas. E às vezes tem muitas metas que a gente tinha 5 anos atrás e que a gente já atingiu. Então a gente também tem que gozar essas metas realizadas. E não só ficar em busca... A gente planeja muito, né, Virginia? Exatamente, não só ficar em busca das metas que ainda não foram realizadas. Sabe? Que coisa, agora eu cismei, eu quero um sítio com cachoeira. Enquanto não tiver sítio com cachoeira... Aí você vai ficar pensando, todo o dinheiro que você precisa guardar para juntar o sítio com cachoeira, aí você já colocou nas contas, eu preciso de tanto, como eu vou conseguir tudo isso? Aí eu vou trabalhar nas férias, e aí não para. Então assim, tá trabalhando nas férias, mas não pensa só no sítio, pensa que você tá aprendendo aqui, o que você trouxe de experiência daqui. O que eu vou levar. Curte cada momento, independente de onde vai chegar. A gente tem que pensar assim, futuro, mas eu penso agora. O que importa, tem um filme que eu queria até recomendar para as pessoas, é um filme lindo, chama O Poder Além da Vida, que é um filme que eu passo no Cine Coaching, que quando eu faço coaching com as pessoas, que é um trabalho que eu atuo também, que é para ajudar as pessoas a atingir metas, sejam elas quais forem, eu passo filmes, às vezes, para as pessoas assistirem. E esse filme, O Poder Além da Vida, é um filme que eu recomendo para todas as pessoas, mesmo que eu não esteja atendendo. E ele fala uma coisa importante, que o que importa não é você chegar no ponto, mas o caminho até chegar no ponto. Então a dica para o virginiano é essa: aproveite o caminho. Você está cheio de coisas acontecendo, mas goze cada uma dessas coisas.
Esse momento que você está aqui, Nani, falando de virgem, com outra virginiana, sinta esse momento. Aí daqui a pouco vai ser Libra. Mas eu levo na memória. Isso, eu sou boa sinta, na memória. Esteja presente. Então, virginianos, sintam esse momento. E aproveitem essa semana para estarem presentes. Sim, amada. Lembrarei de você e levarei esse momento comigo. Não tenha dúvida, eu adoro. Agora eu vou dar só um recadinho e eu já volto. Tá porque bom, é 1 minuto e já se torna presente. Falando de virgem, viu? Já fizemos o nosso presente, Paulinha? E agora já é Libra. Agora já é? Libra? Então, Libra. Libra tá numa pegada de muito otimismo, tá? É. E quando a gente fala dessa vibração chegando, né? De otimismo, a gente fala de uma semana, assim, muito positiva para Libra, tá? Inclusive com uma questão importante que é, vamos pensar no símbolo de novo, né? Libra a gente pensa na balança, tá? A balança tende para um lado ou para o outro ou fica equilibrada. E isso, o que acontece? A maior fraqueza dos librianos muitas vezes é a indecisão. Ele pesa tanto as coisas, tenta tanto chegar num equilíbrio que muitas vezes ele não sabe pende que um lado, caminho. pende Exatamente. E essa é uma semana boa para que ele possa tomar essas decisões. Tá? Porque esse otimismo que ele tem nessa semana, que vai estar abundante para ele, pode ajudar com que ele consiga tomar alguma decisão que ele podia estar protelando, digamos assim, né? Muitas vezes a gente protela uma decisão. Às vezes até por medo, né? Por medo Receio, ou pelo perfeccionismo. O Libra, ele não é o virginiano que é o grande perfeccionista, mas ele tem também uma energia grande de perfeccionismo levada para um outro lado, que é o lado da justiça. Porque o libriano, ele gosta de fazer tudo de uma maneira muito justa e ele é muito ligado na justiça, né? Tanto é que um dos símbolos que se usa para a justiça também é a balança, né? Das medidas, de você ter o discernimento de analisar. Então, uma semana boa para os librianos, principalmente se observarem, né? A dica que eu dou é: olhem para suas vidas e aí vocês vão notar o que pode estar ali meio precisando de uma decisão ou de um impulso e que você está protelando aquilo. Essa é uma semana que, com esse otimismo, com essa energia positiva, você pode ter essa capacidade de decidir, de ser proativo, de fazer as coisas acontecerem. É uma semana de fazer as coisas acontecerem, é uma semana de TBC. Você já lembrou o que é o TBC? É, tira, né? É, tira o bumbum da cadeira. É isso aí. Adorei. Então, uma semana positiva para Libra. Então vamos, TBC. Sim. E vamos agora para Escorpião, meus escorpianos. Bom, o Escorpião está numa semana muito, digamos assim, focada em uma palavra que eu acho muito importante, né? E acho uma das palavras mais importantes desse ano, inclusive, não só dessa semana, mas que essa semana está forte para Escorpião, que é transformação. Estar aqui é se transformar, né? O tempo todo. Na natureza tudo se transforma o tempo inteiro, nada é estático. E como dizem até no budismo, né? De permanente na vida, só impermanência. Tudo está o tempo inteiro mudando. E no caso, essa transformação, ela pode ser direcionada a algo que você quer, positivamente. Por exemplo, uma mudança interna dentro de você. Então, muitas vezes, uma pessoa vive muito ao léu. Vive assim, como se fosse um barquinho. E esse barquinho não tem alguém que está segurando o leme e que está conduzindo a embarcação. E aí esse barquinho vai indo. Aderiu. É o sabor da maré. Vem o vento para cá, ele vai. Aí vem para cá. Ele vai sendo conduzido. E não que ele conduza. Não pega o rumo, né? Existe o mar, existe o universo, existe também a nossa limitação diante de até onde a gente pode ir, que seria o que a gente chama de destino, né? Que é o que existe. Que a gente pode mudar? Que a gente pode conduzir de uma melhor maneira, né? Que a gente pode fazer com que esse destino seja aproveitado de uma maneira positiva ou não. Porque a gente tem, né, não existe o livre-arbítrio, né? Então, essa é a possibilidade de mudança, de transformação. Então, o escorpiano, o que é importante? Que essa palavra transformação, que é importante para ele essa semana, se transforme no que é mais importante para todos nós, autotransformação. Tá? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: o importante é nós estarmos totalmente dispostos a nos transformar. Precisamos, né? A nós, não aos outros.
Porque os outros a gente não transforma. A gente ajuda se a pessoa pede ajuda, por exemplo, que nem eu, as pessoas que me procuram como terapeuta e querem se transformar, por exemplo, e eu vejo que tem alguma coisa no mapa, que está todo emperrado no mapa. O mapa está cheio de planeta retrógrado, está cheio de coisa, eu tenho como tentar ajudar aquela pessoa que está me procurando. Pedindo que ajuda. Definitivamente quer. Agora, quem não está, a gente não tem que ficar querendo mexer com o outro. E no caso, o escorpiano essa semana vai estar com muita capacidade de se transformar. Então, assim, escorpiano, aproveite essa semana nessa vibração positiva de transformação. Olhe para dentro de você, que característica lá dentro, fecha o olho, pensa, o que eu tenho em mim que eu não quero mais ser? Ou o que eu quero ser, que eu não consigo, hein? Pode ser coragem, pode ser, eu posso reparar que eu sou uma pessoa que de certa maneira é muito indecisa, ou que eu sou uma pessoa que não é fiel como gostaria com os seus próprios conceitos ou ideais. Então analise, cada um vai ter uma resposta. E essa semana, faça esse, digamos, defrague, perceba o que é e vá atrás disso, se transforme, porque se transformar também volta pro recado de Virgem, no agora. É agora, não é assim, momento. Vou me transformar a semana que vem. Ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor. Não, ou quando estourar uma bucha e aí a coisa pegar pro meu lado. Então assim, hoje eu sou assim, não tô gostando que eu sou assim. Eu vou transformar isso hoje. Agora. Eu não vivo muito amanhã. Eu não sei se ele vai existir. Exatamente. Eu não vivo amanhã. Aí depois acontece alguma coisa e fala, eu podia ter dado aquele beijo, aquele carinho que eu não dei, eu podia ter sido uma pessoa mais doce, eu não fui. É tão pior, é tão ruim você se arrepender de uma coisa que você não fez e que você não aproveitou a oportunidade de fazer. Passou nas suas mãos, a gente não tá aqui a passeio, passando, né? A gente tem que aproveitar. Exatamente. Estamos aqui, vamos viver, vamos aproveitar o hoje. Amanhã não existe, viu, gente? É futuro. Aqui 1 minuto posso sair daqui do programa, morrer, acabou, passou, minha vida se foi, não é isso? É isso. Então aproveite essa capacidade de transformação muito forte nessa semana, escorpianos. Já, Sagitário. Só vou dar mais um recadinho, porque hoje eu tenho recados, hein? Vai lá. Hoje o diretor falou, Nani, hoje você vai dar muito recado, hein? É recadinho, né, meu diretor? Recadinho do coração. Essa Paula poderosa aqui, dando dicas, conselhos. Eu gosto de mulher assim, inteligente, poderosa e que sabe o que fala. Poxa, obrigada. Obrigada pela parte que me toca. Segurança nas palavras, minha amiga. É o poder, né? Diga, minha virginiana amada. Capricórnio ou Sagitário? Sagitário, né? Estamos em Sagitário. O último foi Escorpião, que era a dica da autotransformação. Então, Sagitário. Sagitário é o melhor signo essa semana, tá? É o signo que tá com exatamente assim, assim, 100% todos os aspectos positivos, tá? Então as pessoas de Sagitário que essa semana não sentirem essa vibração super aberta e tudo positivo é porque deve ter um monte de outros planetas em outro signo. Tá? Porque as pessoas sagitarianas puras, digamos assim, vendo o mapa só como sol, realmente vão ser pessoas que vão aproveitar essa semana demais. Porque é uma semana que está aberta no aspecto amoroso, no aspecto profissional, está numa semana de energia, de vitalidade muito grande, tá? Semana passada não estava assim, tudo tão aberto. E essa semana tá incrível. Vamos ser Sagitário essa semana? Vamos, Virgem com Sagitário seria tudo de bom, hein? Então, assim, sagitarianos que repararem que essa semana tem alguma coisa esquisita, não está fluindo essa energia positiva que eu estou aqui citando, convém fazer o mapa e ver se não tem alguma coisa travada no mapa em outro signo completamente diferente para limpar esse mapa aí com os florais astrológicos, porque é uma semana que para Sagitário, até quando eu fui fazer o estudo, né, porque eu sempre traço um estudo mesmo. Pedido um floral para Virgem, né, amiga? Tem que fazer seu mapa. Você está convidada, né, a conhecer meu consultório e a gente fazer seu mapa e ver que floral seria indicado no seu caso aí para o seu mapa. Todo mundo tem alguma coisa no mapa que pode estar travado, viu? Tem gente que tem o mapa inteiro travado. Às vezes até dá dó quando eu atendo alguém e eu tenho que falar, olha, seu mapa tá travado no amor, no trabalho, e a pessoa fala, mas se você tivesse me falado o contrário, eu ia achar que não bate a astrologia, porque realmente está tudo travado. Então, assim, e tem pessoas que estão com o mapa todo aberto. Mas é difícil você encontrar alguém que esteja tudo aberto e que não tenha uma coisinha. Esse todo aberto sempre tem uma coisinha. Entendeu? Você olha ali, tá tudo aberto, mas você vê que tem um trizinho, alguma coisa que tem como dar uma abertura com a tentativa com os florais astrológicos aí. Então, Sagitário, essa semana, aproveite essa energia em alta, aproveite essa vitalidade, faça acontecer tudo em todas as áreas, porque como está aberto em todas as áreas, né, são aspectos lindíssimos que estão ocorrendo no céu essa semana em relação a Júpiter, que é esse planeta aí que nós estamos vendo. O Júpiter, ele tem relação com Zeus,
que é o Deus Todo-Poderoso dos gregos, né? Então, assim, o sagitariano tem, quando ele está bem sintonizado, quando está passando por uma semana ou por até um período mais longo, né, de bons aspectos, ele tem um poder de realização muito grande, né? O Sagitário tem esse símbolo também que a gente está vendo aí, que é uma flecha, né? Porque é um homem que está apontando uma flecha para alguma direção, que é a questão da determinação em relação às metas. Então é muito bacana essa semana para Sagitário. Adoro! Já, Capricórnio, Aquário e Peixes. Para você que está em casa, nós estamos com essa poderosa, essa querida da Paula, que está falando hoje sobre os signos, né? As previsões da semana. E agora nós vamos falar, ela, né? Vai falar sobre Capricórnio. Atenção, como vai ser a semana para Capricórnio, não é isso, querida? Capricórnio, ele está numa diferença muito grande, né? Em relação a alguns signos que eu falei sobre otimismo. O Capricórnio, ele está com uma tendência ao longo da semana a ficar meio reclamãozinho, sabe? Meio vendo o lado ruim das coisas. Então tem que tomar. É tão ruim, né? Então tem que tomar. Mas assim, a Capricórnio vem de uma época que tem acontecido coisas muito positivas. Mas essa semana, particularmente, tem que tomar um pouco de cuidado com reclamação. Trocar reclamação por solução. Eu já falei isso, é importante porque às vezes a energia que a gente fica emanando numa reclamação poderia ser trocada por pensar numa solução para aquilo. Então a coisa tá ruim, e aí, o que você vai fazer com aquilo? Então, existe assim, o pessimista, né, ele vê em cada oportunidade, que de repente é uma oportunidade, uma dificuldade. Enquanto que o otimista vê em cada dificuldade uma oportunidade, vê o contrário. Né? Então tudo que acontece a gente pode transformar em algo positivo. Por exemplo, para os chineses, o significado de crise é oportunidade. Muitas vezes quando a gente passa por uma crise, que você fala, nossa, tem crise por algum motivo, pode ser financeiro, pode ser emocional, aquilo pode te levar a crescer. O oriental, ele gosta do desafio, a crise gera para ele um desafio interno. Sim, e uma forma de refletir e ver como vai se movimentar, porque às vezes você fica numa coisa acomodada, não está em crise, mas também não está bom. Sabe, tá naquela coisa meia boca. Marasmo. Exatamente. Então, assim, essa semana o capricorniano deve mudar essa vibração se ela vier, tá? Então, assim, eu não tô dizendo que vai ser, porque cada um conduz, né, o que é a vibração da semana da sua maneira. Às vezes eu posso dizer que uma semana é positiva, mas acontecem coisas chatas para a pessoa e ela não aproveita tanto essa coisa positiva. E o contrário. Então, o capricorniano essa semana, o que é importante? Que ele, se ele sentir que ao longo da semana, principalmente a partir de quarta-feira, começar a sentir um certo pessimismo, vontade de reclamar, uma certa manha, fala, não, como eu posso resolver isso aqui? Muda, né? Qual que é a solução? E transforma. Tá? Cuidado também para não ter um desgaste grande de energia. Procura gastar energia com as coisas que você precisa mesmo gastar essa semana. Não exagerar no gasto de energia. Para os capricornianos é importante. Adoro, poderosa. Aquário, nós aquarianos. Aquário, ele está naquele período que a gente ressignificou aqui, né? O Cocate, a gente já conversou uma vez sobre isso, sobre o inferno astral, né? Que o inferno astral, que é aquele período que antecede, né? A data do seu aniversário, que na verdade isso não tem esse clima pesado. Então existe. Nós ressignificamos aqui como colheita astral, ao invés de inferno astral, né? Então eu tô só dando uma relembrada para. É bom mudar, até essa mudança de palavra muda. Por quê? Porque inferno depende, porque muitas vezes a pessoa passa um inferno astral que não é pesado dependendo do que ela plantou durante o ano. Então o inferno astral, exatamente, ele vem mediante como foi o ano. Ele é um momento em que você vai sintetizar tudo o que aconteceu e vai começar um novo ano já com aquela síntese feita, com aquele defrag feito, para você pensar, não, agora isso aqui tá aqui, isso aqui eu vou fazer isso, e você organiza as coisas. Então o aquário, que a maior parte está no período de inferno astral, vai começar a fazer aniversário agora, né, a grande parte dos aquarianos, o que acontece? Eles estão com essa semana com uma energia muito positiva para ajudar nesse inferno astral, porque também estão com aspectos muito bons. Assim como o Sagitário. São os dois melhores signos. O Sagitário está incrível e em seguida vem Aquário. Então o Aquário, ele tem uma possibilidade de essa semana fazer esse defrag, essa análise, essa síntese, né? Como as pessoas quiserem chamar do inferno astral,
que a gente ressignificou como colheita astral, que depende do mudar. Nunca tinha escutado. Você é a primeira pessoa que me fala colheita astral. Eu ressignifiquei aqui no programa para dar uma real dimensão do que é. Eu acho que muda até pra gente, Paula. A primeira vez que me falo como colheita astral, eu acho que muda até o sentido. Eu acho que dá mais força. Tira esse pessimismo, esse tadinho de mim, tô no inferno astral, esse mês vai ser ruim. Exatamente. Né? As pessoas se entregam já. Exatamente. E outra coisa, dá uma noção de que você ao longo do ano também vai se preparando para colher uma coisa boa, né? Ou seja, não pense só naquele mês e aguardo o meu inferno astral. Não, vamos fazer um ano legal que não vai ter inferno astral. E essa semana para os aquarianos, muitos que poderiam estar em inferno astral talvez nem sintam isso, porque realmente está numa semana bem positiva para aquário, que eles estão com uma palavra-chave que eu diria que é brilho. Estão com brilho e estão com muita liberdade. Eles são muito livres, né? Um signo muito livre, aquário. Um signo até difícil de você querer controlar. Você tenta controlar o aquariano, mas é difícil, é mais fácil eles te controlarem. Eles vão com jeitinho, que são inteligentes, né? As pessoas de aquário são extremamente inteligentes e é mais fácil elas controlarem. Então, essa semana aproveite para fazer uma boa colheita e para pôr esse brilho para fora. Certo, maravilhoso. Piscianos. Bom, peixes. Peixes tem uma coisa super importante essa semana, que é tomar um pouco de cuidado com ser inflexível. O pisciano, ele é regido pela água, tá? E o elemento, né? Cada signo tem um elemento que rege ele, né? Então, por exemplo, os virginianos é a terra. Então, e tem o planeta regente também. É como se fosse atribuído um elemento a cada signo. E um planeta também a cada signo, que a gente poderia chamar de regente, ou que é daquele elemento propriamente dito. Então, no caso, o peixe tem associação com a água. E a água, ela tem essa capacidade de se adaptar. Né? Ela vai contornando. Se você colocar a água num copo comprido, ela vai ficar comprida. Se você congelar, vai sair comprida. Então, ela tem essa flexibilidade. E o pisciano tem que tomar cuidado em não ser assim, porque essa semana ele está com uma tendência a querer as coisas um pouco do jeito dele, coisa que não é comum de peixes, porque peixes consegue normalmente ver muito o lado das outras pessoas. É um signo muito... Até a gente brinca aqui, eu e a Kátia, meio fofes, assim, um signo bonzinho em algumas questões, assim, ele procura, ele se comove, ele vê o lado do outro. Emotivo. Então, é uma semana muito boa para peixe se ele tomar cuidado com essa flexibilidade, ser flexível, evitar a intolerância e evitar a rigidez nas questões que possam acontecer aí durante a semana com o outro. Não tenta se impor, colocar a sua vontade, deixa fluir. E para namorar? Para namorar é um dia delicado essa semana, tá? Que é quarta de manhã, das 6 da manhã às 11 da manhã. Então, tem que dar um jeito aí, que é um horário, mas é o horário que é o melhor horário para namorar dessa semana. De 6 a 11 da manhã, quarta-feira? Quarta-feira. Amada, eu amei te conhecer. Você é uma pessoa fantástica, uma mulher poderosa. Gostei muito de ficar contigo essas 2 semanas. Parabéns, obrigada, viu? Também gostei bastante. Deixa, por favor, o seu site, então, os contatos para as pessoas que estão em casa. Tá, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo para trabalho, fazer o mapa, ou terapia floral, reeducação alimentar, todas as questões que eu atuo, é pelo meu site, que é www.vidasutil.com.br, vidasutil.com.br. E para as pessoas que quiserem saber mais coisas sobre a previsão, que muitas vezes eu coloco algumas dicas do dia, ou lembro o dia de namorar, ou coloco algumas coisas falando a hora que eu estou entrando aqui, ou seja, atualizando as pessoas mesmo, é o Facebook, tá? Que é a minha fanpage no Facebook, que é facebook.com/Paula Pires Astro. Paula Pires Astro. E o Twitter também é Paula Pires Astro. Tanto Facebook quanto Twitter é a mesma coisa. Vou te seguir. Vai ser bem-vinda lá, adorei te conhecer. Amei te conhecer, obrigada. Um prazerzão. Muita felicidade de conhecer, viu? Obrigada, pra mim também. Obrigada, Fica linda. Com Deus. Você também, fica com ele. Estamos com ele. Aproveita que esse ano vai ser muito trabalho mesmo. Pra nós, né? Vamos trabalhar? Trabalhar, vamos ralar. Por isso, vamos